Olá, pessoal! No último vídeo eu compartilhei com vocês qual foi o momento mais difícil do meu plano Canadá enquanto eu estava no Brasil, enquanto eu estava ali no planejamento. E hoje gostaria de compartilhar com vocês qual foi o momento, qual foi a situação mais difícil de lidar nesse 1 ano e alguns meses do Canadá. Será que foi o inverno? Será que foi o inverno já, que é totalmente diferente, as estações daqui do Canadá, comparado com o Brasil, é totalmente diferente e apesar de ter sido, é desafiador, é tudo muito diferente, o corpo está em adaptação, mas o inverno não foi a pior coisa difícil de lidar aqui nesse 1 ano e pouquinho, de Canadá. Então, com as roupas certas, sapato, bota certa, você passa aí de forma mais tranquila e esse período do inverno. Será que foi então a falta de sol? Será que foi a falta de sol realmente tem um impacto muito grande aí no nosso corpo, nessa nossa adaptação? E realmente foi algo que me impactou um pouco na minha ali disposição para fazer as minhas atividades durante a noite, quando a falta escurecia mais cedo, né? E a falta de sol no corpo também dá um impactozinho, principalmente quando vai passando ali 4 meses, 5 meses, né? O corpo vai pedindo por um sol quente. Mas não foi assim a pior coisa de lidar, aí a pior coisa mais difícil aí de lidar durante esse 1 ano. Será então que foi os idiomas, né? Inglês, francês, duas línguas. Realmente é desafiador estar na cidade que fala aí as duas línguas, às vezes no trabalho o pessoal fala as duas línguas, eu não estou confortável para falar as duas línguas ali na conversa, o pessoal mistura as duas línguas, e assim, se eu entrar em uma, eu não consigo voltar assim para outra, então meu cérebro assim mistura tudo, vira uma loucura ainda, não estou confortável com isso, igual eles, é super normal, é super natural para eles fazer essa mistura das duas línguas. Eu acho super interessante. E apesar de ser desafiador você estar, né, com essa exposição, falando ali outra língua, não foi uma das piores coisas que eu lidei aqui nesse 1 ano de Canadá. O francês eu estou confortável com o francês, eu já falei nos outros vídeos, é mais quando eu pego ali um quebecois, bem quebecois, que fala super rápido, aí sim é mais desafiador para compreender, mas assim, não é algo que me preocupa, eu uso tranquilamente ali o francês no trabalho, o inglês eu ainda não estou muito confortável, mas é com o tempo e não é algo assim que me preocupa, que me preocupa, e não foi algo assim mais desafiador que eu vivi nesse 1 ano aí de Canadá. Será então, Rose, que foi a situação que você viveu aí no ano passado, que você sofreu um furto? Isso mesmo, minha gente, para quem não acompanhou essa história, eu fui furtada aqui no ano passado, em dezembro, no dia 25/12, no dia de Natal, indo para um almoço de Natal em uma estação chamada A Igreja. Foi algo realmente muito difícil, impactante, principalmente no meu espiritual, então foi uma sensação assim muito estranha. Eu deixei todos os detalhes dessa situação no vídeo que eu vou deixar aqui linkado, caso você queira ver aí como que aconteceu essa situação, não perca esse vídeo. E apesar de ter sido muito difícil, não foi assim a pior situação que eu vivi, assim, que foi mais difícil de lidar. Então, o que que foi, Rose? Eu compartilhei aí no último vídeo falando sobre o meu momento mais difícil enquanto eu estava ali no Brasil, que foi o meu encerramento da área profissional. Eu detalhei ali como que aconteceu, como que Deus conduziu isso, e a minha área profissional é algo que Deus já estava trabalhando aí no meu coração há bastante tempo para eu saber lidar com toda essa mudança. Como eu falei, eu já mencionei a minha carreira, a minha vida profissional, eu tratava ali muito como a minha identidade, e Deus foi
era como ali o senhor da minha vida, o meu trabalho, a minha carreira. E Deus foi quebrando isso, Deus foi quebrando de uma forma muito impactante, trabalhando ali no meu coração. E devo confessar a vocês que toda essa transição é bem impactante de quando você muda de país. Eu sou grata porque eu comecei já na minha área, eu não comecei na mesma posição, mas eu já comecei na minha área aqui, então Deus abriu uma oportunidade, foi assim, ele cuidou realmente de todos os detalhes, e eu conto esse processo de como eu consegui um trabalho em um vídeo, então vou deixar ele linkado aqui também. Então, o que foi mais difícil de lidar em toda essa situação, nesse 1 ano de Canadá, foi essa mudança na minha vida profissional. Foi algo que eu tive que saber lidar ali com as mudanças, porque primeiramente, você se sente uma criança porque você está reaprendendo as coisas, então é necessário ter paciência. Tem a questão da língua, em outra língua seria totalmente diferente. Por exemplo, se eu fosse recomeçar a vida profissional no Brasil do que recomeçar aqui. Então, tem esse um momento de estresse que você está reaprendendo as coisas, descobrindo as coisas, você se sente uma criança, é outra língua. O meu treinamento, inclusive, foi em inglês, então foi assim bem desafiador. Então é um processo realmente é estressante. Então você tem que saber lidar, ter paciência, entender que faz parte do processo. Tem a questão também que a posição é totalmente diferente, então a posição é diferente. Eu já estava ali no cargo mais alto, né? Inclusive eu tive que abrir mão de um cargo, então para recomeçar a vida aqui no Canadá. Então acaba mexendo com a gente, né? A gente quer sempre estar em processo de crescimento, isso é normal do ser humano, ainda mais a gente que coloca assim a carreira como algo muito importante na nossa vida. Então a gente quer o crescimento, então retornar acaba mexendo com nós, com o nosso ego mesmo, acaba mexendo com a gente. Então Deus veio trabalhando isso em mim, a parte profissional muito antes ali da minha situação que eu vivi no Brasil, ele já estava trabalhando em mim para que eu soubesse lidar com isso. Eu tenho certeza que se Deus não tivesse trabalhado isso em mim, ia ser muito difícil de eu lidar com toda essa situação, de ter paciência, de um recomeço, você está recomeçando em um outro país e tudo mais. Então você tem que saber lidar, tem que estar emocionalmente, você tem que estar bem espiritualmente também para viver todo esse processo, porque acaba realmente impactando bastante em nós. Eu ter vivido esse processo com Deus aí, toda essa transformação, onde ele foi derrubando ali as coisas, os senhores, e me ensinando a colocar as coisas no lugar correto, onde elas devem estar, me ajudou a viver esse processo. Ele foi me mostrando que o meu trabalho não é a minha identidade, né? A minha carreira não é a minha identidade, porque sempre foi, eu sempre tratei dessa maneira. Lógico, eu estou aqui compartilhando a minha experiência. O que foi mais difícil para mim, pode ser que para outra pessoa não foi isso, essa questão da carreira, mas devido à importância que eu dava, o que eu fazia ali com ela, como que eu tratava ela, então isso acabou sendo mais difícil para mim. E apesar de que eu já tinha vivido aí todo esse processo com Deus, se não tivesse vivendo, seria muito mais pior. Então, ele foi me transformando, mostrando que a minha identidade não está no trabalho, minha identidade está em Cristo. Eu sou uma filha amada de Deus. Então, essa é a minha identidade. Então, ele foi aí me libertando disso que eu carregava, trazia muito peso para mim, tanto que sempre foi na minha vida algo assim que era muito pesado para mim, que eu me dedicava ali com a minha força, todas as minhas forças,
e era algo que trazia um peso muito grande para mim. Então, ele trouxe uma grande leveza em todo esse processo, sem sombra de dúvidas, sem ele. Todo esse processo que eu vivi, toda essa mudança, não teria sido tão leve como foi. E também tem outro ponto, porque o ritmo de trabalho é totalmente diferente do que eu tinha no Brasil com o ritmo de trabalho que eu tenho aqui. Então, como no Brasil era muito acelerado, então a quantidade de coisas para fazer era muito maior. Então, tinha também essa parte que eu precisava me adaptar com o ritmo de trabalho que é mais lento, é mais, né, é num tempo diferente. Por exemplo, eu fiquei em treinamento bastante tempo, então eu tive que ter paciência nessa parte também, que às vezes você já quer aprender, você já quer fazer as coisas, porque a gente é acelerada, né? A gente quer já fazer as coisas, mas o ritmo realmente é bem diferente, é bem mais calmo, então você tem que se adaptar a essa diferença também, que é bem, se você for analisar, para a sua saúde mental é bem melhor ter esse ritmo mais tranquilo. Então, realmente foi várias aí adaptações que eu passei com todas essas mudanças, porque realmente o cenário que eu vivia de trabalho no Brasil com o cenário daqui é muito diferente. Então, foi para mim a parte mais desafiadora com toda essa mudança para eu lidar. E nesse recomeço eu tenho deixado aí todas as áreas da minha vida na mão de Deus, e a profissional não tem sido diferente, porque eu vivi algo ali totalmente diferente em São Paulo, que inclusive trazia um peso muito grande para mim, e eu posso sentir essa grande diferença entre esses ciclos de vida, esses dois ciclos de vida em São Paulo e aqui no Canadá. Então ele tem me trazido uma leveza muito grande em todo o processo, porque eu tenho deixado nas mãos dele. Então eu tenho confiado nele, o meu futuro está na mão dele, eu confio nele. Então por isso eu tenho vivido com uma paz, ele tem me preenchido aí com essa paz que excede todo o entendimento, porque a minha confiança está nele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Todo-Poderoso. E você já passou aí por algum recomeço? Como que tem sido? Conte para mim aqui nos comentários e deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Aqui, se você é novo aqui no canal, já tem vários vídeos aí que eu compartilhei sobre o meu processo de imigração, um pouco também sobre a minha história, se você quiser saber ali de onde que eu saí, de como Deus tem conduzido aí todas as coisas, inclusive está aqui no canal do YouTube, é um projeto que Deus colocou aí no meu coração para compartilhar a minha história e tudo que Ele tem feito aí na minha vida, que é tudo para a honra e glória dele. Então, vejo vocês aí no próximo vídeo.